Bom dia, Deus esteja abençoando a cada um nos seus lares, nesse período de isolamento e de quarentena. Estamos novamente aqui para falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Espero que Deus esteja te fortalecendo, cuidando de você, nesses momentos difíceis em que estamos vivendo. E novamente, hoje pela manhã, vamos estudar o Evangelho de Lucas. Nós temos percorrido todo esse Evangelho, já há cerca de 5 anos temos estudado o Evangelho de Lucas, texto após texto, desde o capítulo 1 até aqui, onde estamos no capítulo 17. Um breve resumo nos mostra alguns temas muito importantes que Jesus destaca no Evangelho de Lucas. O Senhor Jesus, no capítulo 12, pregou contra a hipocrisia, contra a avareza. Percebemos que no capítulo 15, o Senhor Jesus nos fala de buscar o que está perdido e atrás do perdido. O Senhor também nos mostra no capítulo 16 como é o inferno e que terrível lugar é aquele. Por isso devemos amar os perdidos, aqueles que estão indo para o inferno, e pregar a mensagem para estes, até que chegamos no capítulo 17, onde ouvimos uma história muito importante, a história dos 10 leprosos e dos 10 que foram curados pelo Senhor Jesus Cristo. Somente um volta para agradecer, arrependido dos seus pecados. Veja como são poucos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E agora o Senhor Jesus nos fala, ainda no capítulo 17, Lucas 17, sobre o reino de Deus. Vamos ler Lucas 17, do verso 20 em diante. É um texto longo, mas todo ele trata sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e é sobre isso que nós queremos meditar esta manhã. Não vamos observar todo o texto devido à quantidade de versículos, mas vamos começar a estudar esse texto para nos desafiar, estarmos aguardando com esperança a volta do Senhor Jesus Cristo, entendendo que quando Jesus voltar, as coisas vão se encaixar, a justiça de Deus vai ser plena na terra, não haverá mais pecado, não haverá mais dor ou sofrimento, e poderemos viver de modo que agrada ao Senhor. Vamos ler então Lucas 17, a partir do verso 20. Diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquele dia 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. É um texto longo, mas nós queremos observar nesse texto do Evangelho de Lucas que devemos aguardar a chegada do reino de Deus. Enquanto estamos aqui na terra, nossa esperança é a chegada do reino de Deus. Nossa atitude é uma atitude de espera e até em um certo sentido de ansiedade, uma ansiedade boa, uma ansiedade positiva. Ansiamos pela volta do reino de Deus. Alguns acreditam, normalmente os que não têm fé ou não creram no Senhor Jesus Cristo,
que encontrarão felicidade plena aqui nesse mundo. Irmãos, isso é uma tremenda ilusão e ingenuidade. O mundo foi corrompido pelo pecado e você não encontra nada pleno, nada 100%. Nem eu sou 100%, nem você é 100%. E ninguém é, e em nenhum contexto é. Então sempre haverá pecado, sempre haverão problemas e dificuldades. Nós devemos hoje, com a ajuda do Santo Espírito de Deus e o entendimento da revelação de Deus na Bíblia Sagrada, devemos saber administrar as situações nas nossas vidas de modo que Deus seja glorificado, entendendo que felicidade plena só na volta do Senhor Jesus Cristo. E então, depois de vários assuntos que Jesus aborda no Evangelho de Lucas, o Senhor agora vai tratar sobre a sua segunda vinda. Jesus está neste momento na primeira vinda, ainda obviamente não foi crucificado dentro do cronograma, da cronologia do Evangelho de Lucas. Em breve ele vai para a cruz, vai ressuscitar ao terceiro dia, mas ele já está falando da sua segunda vinda. Os profetas também fizeram isso. Eles falaram da primeira e da segunda vinda de uma vez só, como nós vamos observar alguns trechos dos profetas hoje pela manhã. Nós queremos então observar 3 verdades que Jesus nos apresenta aqui sobre a sua segunda vinda, sobre a chegada do reino de Deus. A primeira verdade é que o reino de Deus, ele já chegou e ele está no coração dos crentes em Jesus Cristo. O reino de Deus, ele já começou, ele já foi iniciado. Nós não enxergamos o reino de Deus com os nossos olhos, mas nós temos o reino de Deus no aspecto espiritual já iniciado aqui na terra. E hoje a igreja é a representante, é a expressão do reino de Deus na terra. Eu não estou falando de uma igreja específica, uma denominação específica, mas falando de todas as denominações cristãs que concordam com a interpretação da Escritura Sagrada, com a revelação da Bíblia Sagrada, de uma maneira compreensível, uma interpretação coerente, uma interpretação gramático-histórica do que nós lemos na Bíblia. Então a primeira verdade é que o reino de Deus já está no coração dos crentes. Jesus diz isso em Lucas 17, verso 20 e 21, que nós até já lemos. Mas vamos ler novamente. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, Jesus ele responde a uma pergunta dos fariseus, uma pergunta que não era só dos fariseus, mas de muitos judeus, e Jesus chegou se colocando como filho de Deus, como filho do homem, que é um título messiânico, e então os fariseus perguntam, quando virá o reino de Deus? E o Senhor Jesus dá a resposta como nós lemos aqui. Para início de tudo, é importante compreender qual era a intenção dos fariseus. É possível saber disso? Sim. Nós, pelos evangelhos, temos muitas pistas de qual era a intenção dos fariseus com a chegada do reino de Deus. Os fariseus queriam um reino de Deus visível. E realmente no Antigo Testamento, nós lemos sobre um reino de Deus visível, material, onde o Messias vai reinar na terra e todas as nações serão subjugadas pelo Messias. O Salmo 2 fala de um Messias que tem um cetro de ferro para reger sobre todas as nações. Lembre-se, nesse período em que Jesus fala aos fariseus, é o século I depois de Cristo. Os romanos estão dominando sobre Israel. E então todos os judeus, ou grande parte deles, querem se livrar da dominação romana. A chegada do Messias traria livramento aos judeus, porque eles ficariam livres da dominação de Roma, visto que as profecias do Antigo Testamento falam que o Messias estaria regendo as nações com cetro de ferro. Então os fariseus, eles queriam um Messias adequado às suas necessidades. Podemos dizer que os fariseus eles estavam certos em parte, mas eles estavam muito errados também. Por quê? Porque eles queriam adequar a revelação que Deus deu a eles segundo suas próprias necessidades. Esse tipo de interpretação da Bíblia é muito errado. Nós não devemos pegar o texto bíblico e adequar aquilo que nós necessitamos. Entenda bem o que eu estou dizendo, talvez seja um pouco ambíguo, mas vou elucidar melhor. Por exemplo,
Pensando na teologia da prosperidade. Eu estou passando por uma crise financeira, então eu vou naquela igreja que promete uma bênção de prosperidade financeira. Aí aquela igreja apresenta textos na Bíblia que me prometem essa bênção de prosperidade financeira, então eu acho que ali eu vou resolver o meu problema. Ou eu estou com uma enfermidade terrível, então eu vou lá naquele curandeiro, naquele pastor, naquela igreja onde eu serei curado, porque a Bíblia diz que eu serei curado, vários textos da Bíblia falam de cura, então eu aplico esses textos à minha necessidade. Então essas interpretações, elas são extremamente erradas, porque o Senhor, em muitos outros textos da Bíblia, permitiu que seus servos ficassem doentes e até morressem, e permitiu que seus servos também tivessem problemas de ordem financeira. Inclusive os missionários no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, várias vezes fala das dificuldades financeiras que ele viveu como missionário e apóstolo. Então, não devemos aplicar a Bíblia neste sentido que eu falei às nossas necessidades particulares, de modo a quase que distorcer a mensagem geral da Escritura. Devemos aplicar a Bíblia, sim, a nossa vida, mas compreendendo que o Senhor é soberano sobre tudo para fazer a sua vontade ali. Então, os fariseus, eles tinham essa dificuldade de interpretação. Não porque eles eram ingênuos, não porque eles estavam enganados, mas realmente porque eles estavam indo contra a vontade de Deus naquele período. Os fariseus conheciam o Antigo Testamento. Eles sabiam muito bem o que falava a lei de Moisés, o que os profetas escreveram sobre a vinda do Messias e a chegada do reino de Deus. Os fariseus simplesmente optaram por uma interpretação que os favorecia. Então eles chegaram para Jesus e perguntaram: quando virá o reino de Deus? É quase que a pergunta fosse a seguinte: se você é o Messias, quando é que você vai nos libertar da opressão romana? Era quase isso que os fariseus estavam dizendo. Observe alguns textos do Antigo Testamento que os fariseus ignoraram no período em que estavam vivendo. Lá em Isaías capítulo 53, do verso 3 ao 5, nós lemos muito claramente sobre um outro aspecto do Messias. O Messias, ele era um rei guerreiro que viria, Deus, um rei guerreiro que também era Deus, que viria libertar Israel, que viria estabelecer a justiça de Deus na terra e o governo de Deus na terra, e virá mesmo. A Bíblia fala dele levando um cetro de ferro para reger as nações. Mas também, muitos profetas falaram do Messias como um servo sofredor. E é o que diz em Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que o profeta Isaías ele está apresentando um outro aspecto do Messias que deve se concretizar no futuro, e se concretizou no Senhor Jesus Cristo, se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. É o Messias desprezado, é o servo sofredor, é aquele que foi esmagado para nos trazer cura, livramento. Ele foi moído pelas nossas iniquidades para que nós fôssemos sarados aos olhos de Deus. Isso significa que a morte do Messias vai trazer aos que têm fé nele vida, vai trazer vida eterna, vai trazer salvação. Perceba então que os fariseus estavam ignorando este texto e querendo somente um Messias que traria um reino vitorioso. E esse reino virá, mas primeiro é necessário vir o servo sofredor. Olha ainda Isaías 53, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Perceba então que o Messias levará as iniquidades, os pecados dos homens sobre si, obviamente daqueles que crerem nele, e ele ficará satisfeito com o fruto do penoso trabalho de sua alma. Esse penoso trabalho da alma do Messias foi na cruz, quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, para nos trazer esta salvação, essa libertação da condenação das nossas
iniquidades. Observe então que os fariseus, eles esqueceram esse aspecto do Messias, o Messias como um servo sofredor que seria morto, esmagado, moído, que levaria as nossas iniquidades. Eles estavam tendo uma outra visão do reino de Deus. Daí a pergunta dos fariseus: quando vem o reino de Deus? Eles estavam esperando um reino visível na primeira vinda do Messias. Lembre-se, o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, ele virá em dois momentos, a primeira vinda e a segunda vinda. Estamos lendo no Evangelho de Lucas o Messias na sua primeira vinda, Jesus, que em breve iria morrer na cruz, segundo a cronologia do Evangelho de Lucas. Mas ele virá uma segunda vez e nós estamos aguardando, estamos entre o intervalo das duas vindas do Messias. No entanto, os judeus, eles queriam um reino visível, eles queriam a segunda vinda logo. Eles não eram ingênuos, eles simplesmente estavam escolhendo uma interpretação errada que satisfaria as suas necessidades políticas, econômicas e de outras ordens. Vamos observar mais à frente, em Isaías 61, 1 e 2, como era compreensível no texto dos profetas as duas vindas do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. A resposta de Jesus, então, ela é muito clara, ela nos elucida o que os fariseus estavam pensando. Leia novamente Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. A resposta de Jesus à interrogação dos fariseus, às perguntas dos fariseus, mostra o que os fariseus estavam pensando. E a resposta de Jesus foi: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, vocês estão querendo que o Messias chegue já com cetro de ferro para reger as nações? Isso ainda não vai acontecer agora. Na primeira vinda, Jesus se colocava como Messias, como um filho de Deus. E ainda Jesus é muito específico quando ele diz: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Então você não vai ver agora o reino de Deus materialmente. Por quê? Porque nesse momento da primeira vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, as nações idólatras ainda estão dominando o mundo. Os reis maus, que não temem ao Senhor, que têm outras divindades na sua cabeça, no seu coração, estão oprimindo a humanidade. E ainda hoje é assim, os presidentes, os primeiros ministros, as monarquias que existem no mundo hoje, de modo geral, elas não temem ao Senhor, elas não se importam com a opinião de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Há um tempo atrás haviam algumas nações que ainda tinham esse interesse. Hoje, cada vez mais essas nações diminuem o seu interesse pela vontade de Deus e pelas coisas do Senhor. Então, nesse momento, nós não enxergamos o reino de Deus com visível aparência. Não é o momento ainda do reino de Deus se manifestar materialmente. Mas Jesus continua a explicação, ainda em Lucas 17, verso 21. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o Senhor Jesus começa a explicar um conceito do reino de Deus que iniciou com a chegada do Messias na terra. O reino de Deus, ele é iniciado, ele é começado, mas ele não é completado e consumado. E o reino de Deus, ele começou, mas não é de visível aparência. Ele está dentro do coração dos crentes, dentro do coração daqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, fé que Jesus é o Messias. O reino de Deus começa porque o rei chegou. A entrada de Jesus em Jerusalém na última semana do Senhor Jesus Cristo é um símbolo muito evidente de que o rei chegou, porque ele entra montado num jumento, assim como os príncipes, os reis, entravam e chegavam nas solenidades, assim nas cidades, entrando nas cidades, principalmente a cidade de Jerusalém. Jesus estava se colocando como o rei de Jerusalém, o rei do reino de Deus, entrando na cidade sagrada, onde ali havia o templo. Só que nem todos perceberam ou não quiseram perceber e rejeitaram Jesus como o genuíno rei. Por sinal, a condenação de Jesus na cruz é que ele se colocou como o rei dos judeus. Observe então que Jesus começa a falar sobre o reino de Deus numa perspectiva espiritual, dentro dos crentes, dentro daqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo.
Volte lá para Isaías para compreender isso melhor. Volte lá para Isaías. O Senhor Jesus, em todo o Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos também, o Senhor Jesus sempre falou do reino de Deus. O evangelho pregado era o evangelho do reino de Deus. Mas é necessário compreender quando chega este reino. Em Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, um texto em que o profeta Isaías fala do Messias, nós compreendemos muito bem essas duas etapas, a primeira e a segunda vinda do Messias. Olha então Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O Messias aqui, ele é apresentado como aquele que vem trazer libertação, vem pregar as boas novas aos quebrantados, os quebrantados de coração, os espiritualmente que estão arrasados, os pecadores, mas que estão quebrantados, arrependidos dos seus pecados. O Senhor Jesus aqui, o Messias, em Isaías capítulo 61, vai trazer liberdade aos algemados, libertação aos cativos, vai trazer cura, vai trazer milagres, vai trazer livramento para a nação de Israel e para todos os que creem na mesma fé de Israel. E o verso 2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então nós temos dois momentos aqui, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, quando faz-se carne aqui na terra na sua primeira vinda, ele explica esse texto lá na sinagoga em Nazaré. Lucas capítulo 4, nós já estudamos esse texto, mas vamos ler novamente, Lucas capítulo 4, verso 17. Veja como Jesus lê Isaías 61, verso 1 e 2 na sinagoga e explica de uma maneira muito clara. Verso 17, Lucas 4, 17 diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Jesus deixou de ler alguma parte de Isaías 61, verso 1 e 2? Sim, ele deixou de ler uma parte do versículo que era o meio da oração. Ele parou no meio da oração e omitiu a outra parte. Que parte Jesus omitiu? Olhe de novo Isaías 61, verso 2. Diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fecha o livro. Jesus para de ler. Jesus não leu e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não leu essa segunda parte? Volte para Lucas, capítulo 4, verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que é que se cumpriu? O ano aceitável do Senhor, descrito lá em Isaías 61, verso 2, estava se cumprindo na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda do Messias. Ele viria para trazer salvação e veio para trazer salvação. A segunda parte, que Jesus não leu, o Senhor Jesus, ao fechar o livro lá na sinagoga de Nazaré, enquanto estava pregando sobre esse texto, deixa muito claro que o dia da vingança ainda não aconteceu. O dia da vingança também é chamado de o dia do Senhor, também é utilizada a expressão naquele dia. É um evento escatológico futuro que nós ainda estamos aguardando, quando Jesus virá pela segunda vez, não como um cordeiro para ser sacrificado, mas como um leão da tribo de Judá, para realmente aplicar a justiça de Deus na terra a todas as nações que não quiseram se subjugar à vontade de Deus, que não quiseram dar glórias ao Senhor e viver pela revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Os fariseus conheciam esse texto. Os judeus que eram crentes, os judeus que tinham fé no Messias e de que ele viria, sabiam a interpretação correta desse texto de Isaías 61, verso 1 e 2. Mas eles não queriam o Messias
sofredor, o servo sofredor, o Messias que viria morrer, o Messias que seria machucado. Eles não queriam aceitar um Messias fraco, eles só queriam um Messias forte. Só que a Bíblia sempre falou de um Messias que tem esses dois aspectos. Na primeira vinda, um Messias fraco. Fraco em que sentido? No sentido que vai se deixar, vai se permitir ser morto pelos pecadores a quem ele veio para salvar. E em seguida, na sua segunda vinda, um Messias forte, um Messias que virá aplicar a justiça de Deus àqueles que não creram no Senhor e não viveram pela sua palavra. Os fariseus, então, eles não estavam tendo a perspectiva correta do reino de Deus. Infelizmente, hoje, muitas igrejas ditas evangélicas não estão tendo a perspectiva correta do reino de Deus. Estão procurando um reino de Deus visível, um reino de Deus físico. Igrejas que procuram a riqueza mais do que a devoção a Deus, igrejas que procuram um local na política, deputados, senadores das bancadas evangélicas. Não estou dizendo que necessariamente isso é errado, mas do jeito que tem sido feito no nosso país, tem sido errado para promover políticos que promovem as suas denominações. Muitas igrejas, muitos deles estão procurando um reino de Deus material, visível hoje. O Senhor Jesus falou que o reino de Deus ele está dentro de nós, dentro dos que creram no Senhor Jesus Cristo. Como é que o reino de Deus está dentro de nós? Está no nosso coração. O nosso coração transformado pelo poder de Deus, eu digo, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, independente da denominação, mas que creram verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, estes têm um coração transformado e o reino de Deus está dentro de cada coração, de cada crente no Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 6, verso 45, nós lemos assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração revela a verdade de Deus. O nosso coração transformado revela o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, o amor de Deus. Nós somos luz neste mundo porque refletimos a luz de Jesus na nossa vida. E nesse sentido, somos cidadãos do reino de Deus. Somos expressão do reino de Deus na terra, embora ainda sejamos pecadores. Veja que tamanho privilégio nós temos, que maravilha que Deus nos deu de podermos representar o seu reino aqui na terra, enquanto o Messias não volta para consumar, estabelecer definitivamente esse reino, quando não mais houver pecados neste mundo. Olhe ainda Marcos capítulo 10, verso 15, sobre o reino de Deus no nosso coração. Marcos 10, 15 diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E receber o reino de Deus como uma criança se refere ao coração. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo devem ter a humildade de uma criança para reconhecer os seus pecados, deve ter a ingenuidade de uma criança para não ser malicioso nos pecados. Isso deve servir até de termômetro para saber como está a sua mente, seu coração diante de Deus. Se você é malicioso na maldade, na perversidade, nas coisas horríveis, no linguajar horrível, nas imoralidades desse mundo, isso é sinal de que você não está tendo essa postura de uma criança. Esta ingenuidade é típica dos corações transformados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Óbvio que nós devemos lembrar também do ensino de Jesus, onde nós devemos ser astutos como as serpentes, simples como as pombas. Devemos procurar também ter uma esperteza para não sermos enrolados pelos filhos das trevas. Porque outro ensino também, que nós encontramos nos evangelhos, é que os filhos das trevas são muito mais astutos na perversidade do mundo do que os crentes no Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se disso. O reino de Deus, ele é para aqueles que são como uma criança, possuem um coração transformado, até certa ingenuidade com relação ao mal e aos pecados deste mundo. Veja bem, lendo de novo Marcos 10, 15,
Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Outro aspecto importante de receber o reino de Deus como uma criança, e talvez é um aspecto negligenciado por muitos crentes, é que no meio dos adultos, as crianças elas devem se sentir bem. Os adultos falam uma linguagem pura, uma linguagem transparente, uma linguagem em que as crianças se sentem bem com eles. Isso deve acontecer. Isso é um indicador de que os crentes adultos, eles têm essa ingenuidade ou algo semelhante a esta ingenuidade da criança para com o pecado, para com as coisas da maldade. Irmãos, somos pecadores, nunca seremos, enquanto estivermos aqui nessa terra cheia de pecado, não deixaremos de ser pecadores, a não ser com a nossa morte, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui na terra, somos pecadores, não deixaremos de ser, mas nós podemos reduzir muito o desejo pelo pecado, o amor pelo pecado, podemos purificar o nosso coração, podemos exercitar, retirar pensamentos maldosos, malignos, de vingança, pensamentos de mágoa, pensamentos imorais da nossa mente. Podemos retirar e diminuir lendo a Bíblia, buscando Deus em oração, tendo conversas maravilhosas e abençoadoras uns com os outros. E aí você vai entender o que Jesus está dizendo aqui em Marcos 10:15, o de ser como uma criança, ter essa ingenuidade, esta humildade. E o reino de Deus é destes que tem esta atitude. Por isso Jesus falou aos fariseus que o reino de Deus está dentro de nós aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E ainda, para finalizar esse tema sobre o reino de Deus numa perspectiva não visível, olhe João, Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora, naquele momento, e aquele momento perdura até hoje, o reino de Deus não pertence a esse mundo. Ele não foi instalado nesse mundo. Um dia, o nosso planeta ele será transformado no reino de Deus, e o reino de Deus tomará de conta de todo esse planeta. Semelhante à ilustração do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, aquela estátua que representava os reinos idólatras, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Essa estátua ela foi destruída por uma grande rocha cortada não por mão humana, e essa rocha, depois de destruir, despedaçar a estátua, ela aumenta e se transforma numa grande montanha. Essa pedra, ela é o Messias, e a partir dela o reino de Deus ele toma de conta de todo o cenário, toma de conta de todo o planeta. E Jesus está dizendo isso em João capítulo 18. O reino de Deus não é deste mundo. Na primeira vinda do Messias, o Senhor iniciou o reino, inaugurou o reino, mas ainda não o consumou. Por isso, irmãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, estranhamos as coisas deste mundo, não gostamos da cultura de pecado deste mundo, dos pensamentos de pecado, das práticas pecaminosas, dos ambientes de pecado. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo e não se incomoda com o estilo de vida de pecado das pessoas deste mundo, algo está errado na sua vida, na sua fé. Você tem que refletir sobre os seus padrões de pensamento, seus padrões de atitude, e tem que mudar. A sua vida ela tem que se adequar ao padrão do Senhor Jesus Cristo. O crente não vive na cultura deste mundo, ou seja, as nossas roupas, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa política, a nossa economia, tudo o que reflete a nossa vida neste mundo não pode ser típico ou característico deste mundo. Isso não significa que não sejamos pecadores. Somos pecadores, sim, mas não gostamos de ser pecadores, não queremos o pecado, porque sabemos que o pecado destrói, que o pecado é a fonte do sofrimento que existe nas nossas vidas. E nesse sentido, não queremos viver e ser como as pessoas deste mundo que se conformaram com o pecado, que se adequaram a este século. Lembre-se disso,
O reino de Deus está no coração dos crentes. Nós somos representantes do reino de Deus, expressão do reino de Deus na terra. Nós quem? A igreja. Todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo isso para os fariseus, dizendo a eles que o reino não tem visível aparência hoje. Você não vai ver, está ali o reino, está ali o reino. Você não vai enxergar o reino materialmente, mas sabe que ele está dentro dos crentes. Uma segunda verdade que o Senhor Jesus nos coloca aqui sobre a chegada do reino de Deus é que o reino de Deus ele se consumará após a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus se consumará, ou melhor dizendo, ele toma uma expressão maior quando Jesus morre na cruz, e aí ficamos aguardando a sua segunda vinda. O reino de Deus só vai se consumar na segunda vinda de Cristo, mas fica cada vez mais perto a consumação do reino de Deus após a morte do Senhor Jesus. Olha Lucas, capítulo 17, verso 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Agora Jesus não mais estava falando com os fariseus, mas estava falando com seus discípulos. E então ele disse para os discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais. E então aqui nós observamos Jesus deixa os fariseus, deixa o questionamento dos fariseus, e vai falar do reino de Deus para os seus discípulos. O Filho do Homem, a quem Jesus se refere, é ele mesmo. O Filho do Homem, para um judeu daquela época, era uma expressão muito conhecida, porque apontava para o Messias. O Filho do Homem era sinônimo de um Messias, era o sinônimo do Salvador. O Filho do Homem era Deus também, como Deus, o Pai é Deus. E nós vemos isso lá no livro de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem é o Messias, é Deus como Deus é Deus. O Filho do Homem é o Deus que virá, é Deus que virá para reinar e governar a terra, para implantar o reino de Deus na terra. Nós não temos tempo de falar tudo que envolve Daniel capítulo 7, mas é importante mencionar que Daniel 7 está ligado com Daniel capítulo 2, que é uma outra leitura do sonho de Nabucodonosor, mas agora como uma visão dada ao profeta Daniel. E Daniel viu 4 bestas, e a quarta besta era inominável, e essa quarta besta tinha 10 chifres, e dali saiu o chifre pequeno, que entendemos que é o anticristo. Perceba então que logo em seguida essa visão terrível dessas bestas surgindo do mar, vem o Filho do Homem, que vai governar sobre todo o mundo, ou seja, que vai acabar com essa besta inominável, que vai acabar com o anticristo e que vai estabelecer o reino de Deus na terra, na segunda vinda. O servo do Senhor é o Messias, o Filho do Homem é o Messias, são dois aspectos do mesmo Messias, um aspecto na primeira vinda e o outro aspecto na segunda vinda. E agora Jesus está falando mais diretamente aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda. E Jesus está dizendo, voltando para Lucas capítulo 17, verso 22, o Senhor Jesus está dizendo: virá o tempo em que desejareis ver o dia, um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Essa expressão, um tanto confusa, ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, significa, vai chegar o dia que vocês vão querer ansiar pela chegada do Messias, a sua segunda vinda. Vem logo, Senhor Jesus, vem logo, Senhor Jesus. Como nós observamos lá em Apocalipse, a expressão Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus, venha logo, estamos ansiosos pela tua vinda, porque não mais aguentamos viver neste mundo cheio de pecado, neste mundo terrível de pecado. E Jesus fala no verso 23 para os seus discípulos: e vos dirão, Lucas 17, 23, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais.
Jesus está apresentando aqui uma mensagem contra os falsos cristos, contra os falsos messias, lembrando que a palavra Cristo é sinônimo de Messias. O Senhor Jesus então está dizendo aos discípulos: não se enganem, vocês vão querer o Messias, vão almejar pelo Messias, mas não se enganem, porque ele não vai chegar até que se cumpram todas as profecias e o tempo determinado chegue. É interessante destacar que naquele período, no primeiro século depois de Cristo, muitos se apresentavam como Messias, mas nenhum deles fazia os milagres que Jesus fazia: ressuscitar mortos, dar vista a cegos de nascença e tantos outros milagres feitos pelo Senhor Jesus, inclusive o ter ressuscitado dos mortos após a crucificação. Aqui nós lemos que Lucas ele está apresentando um sermão profético, um sermão sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Lucas registra o sermão profético de Jesus, que Mateus também registrou lá no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Lá no Evangelho de Mateus nós temos esta mesma mensagem: não se engane com os falsos cristos. Assim como era no primeiro século, hoje também nós temos muitos falsos cristos, falsos messias, que nós não devemos jamais seguir. Olhe Mateus 24, verso 4 e 5, para complementar isso que nós estamos estudando em Lucas. Mateus 24, versos 4 e 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E em Mateus 24, verso 23 e 24, repete: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Perceba esses dois textos do Evangelho de Mateus, todos os dois no capítulo 24, Mateus 24, verso 4 e 5, e Mateus 24, verso 23 e 24. Os dois previnem contra o engano, Jesus mesmo dizendo: não se engane contra os falsos cristos. Só que o primeiro texto, o verso 4 e 5, ele é apresentado no princípio das dores. O princípio das dores é o período em que nós vivemos hoje. Estamos no princípio das dores. Que metáfora é essa? Que figura é essa? É a figura de uma mulher que está próxima de dar à luz, próxima de parir. E ela sente as dores, as contrações. Quanto maiores são as contrações, mais perto está de dar à luz. E aí, nesse mesmo texto de Mateus 24, o Senhor Jesus fala dos sinais do fim dos tempos: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, são sinais do final dos tempos e o surgimento de falsos cristos. Mas no final de Mateus 24, do verso 23 e 24 em diante, Jesus agora está falando sobre a grande tribulação, já nos 7 anos de tribulação, um momento que ainda vai acontecer. Perceba então que o engano com relação aos falsos cristos é desde o período da época de Cristo até os dias de hoje e vai ser até a tribulação. Sempre vão surgir pessoas se afirmando ser o Salvador. Nós temos um elemento anedótico, cômico na cultura brasileira que é chamado de Henrique Cristo, que é um absurdo, mas ele tem seguidores, sites, eles são uma seita, obviamente, ridícula, mas uma seita, que recebe muitos adeptos e até consideravelmente rica, recebe muitas ofertas e patrocinadores. Quer dizer, é um absurdo, mas são falsos cristos, é um dos falsos cristos. Existem muitos outros, principalmente no meio esotérico e em tantas outras religiões, apresentando tipos de salvadores que realmente são folclóricos, são enganação do maligno para nos desviar do único e suficiente Salvador, o único Cristo e Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, para alertar os seus discípulos, dos quais nós hoje fazemos parte também, deste engano dos falsos cristos, Jesus destaca como vai ser a vinda do Messias, a segunda vinda do Messias, o Messias vindo com seu poder e grande glória, com cetro de ferro, para reger as nações, para destruir as nações idólatras, para implantar a justiça de Deus e o reino de Deus na terra. Olha Lucas 17, verso 24. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será
no seu dia, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, o Messias, o Senhor Jesus, virá como um rei guerreiro para implantar o governo de Deus na terra. Ele virá com este sinal. Será como um relâmpago, fuzilando, brilhando, de uma maneira gloriosa, magnífica, poderosa, um sinal que vem do céu que todo o planeta verá. Assim será a vinda do Filho do Homem. Será repentino, como o relâmpago é repentino. Ninguém estará aguardando e ele virá. Da mesma forma, é dito lá em Mateus 24, verso 27. Mateus 24, 27, Jesus também estava pregando o sermão profético. E olha o que Mateus diz. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Ou seja, todo o planeta verá a chegada do Senhor Jesus Cristo. Será com um grande impacto, com glória, como a glória de um relâmpago, digamos assim, a luz, o brilho, o que chama a atenção do poder daquele raio, daquele relâmpago, o estrondo que faz. Então, tudo isso é uma ilustração de como será gloriosa a chegada do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda e todo olho o verá. Olhe ainda Apocalipse capítulo 1, verso 7 e 8, que também fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e é Jesus mesmo falando da sua segunda vinda. Olha o que nós lemos Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que se lamentarão? Porque chegou o tempo do juízo. Acabou o tempo da salvação, acabou a oportunidade de arrependimento de pecado, de crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso todas as tribos, as nações vão se lamentar. E ainda diz o verso 7, certamente, amém. Verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele assina no final desse parágrafo aqui do texto de Apocalipse, mostrando que esse texto é verdadeiro. Jesus é Deus, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Ele virá como um relâmpago, e todas as nações da terra o verão e lamentarão. Lamentarão por quê? Porque essas nações viveram rebeldes contra o Senhor Jesus Cristo. Se você é um destas nações rebeldes, que viveram longe do Senhor Jesus, viveram para a sua própria vida, viveram para buscar alegria nos seus pecados, achando que esse prazer que você tem, que você busca, que você chama de felicidade, que na verdade é pecado, achando que isso vai te satisfazer, que essa é a sua vida, você vai acertar as contas com o Messias na sua segunda vinda. Lembre-se disso. Hoje é o dia de salvação. Hoje é um excelente momento para você reconhecer seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e suplicar ao Senhor Jesus, o único que pode perdoá-los e salvar você da condenação de todos os seus pecados. Um dia eu me arrependi, criei no Senhor Jesus Cristo, confessei o meu pecado e supliquei para que Ele viesse a ser o meu Salvador. E pela palavra de Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 10, sabemos que Jesus, Ele ouve um coração quebrantado e contrito, e se cremos com sinceridade, Ele perdoa os nossos pecados e nos salva da condenação do inferno de fogo, que nós falamos lá em Lucas capítulo 16. Então hoje você pode se arrepender antes que acabe a oportunidade. A oportunidade já dura aí 2000 anos aproximadamente, desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Nós estamos tendo enorme oportunidade de salvação. Em breve o Senhor Jesus voltará. Jesus ensina para os seus discípulos que o seu retorno é repentino. Jesus ensina aos seus discípulos que o seu retorno é como este relâmpago do Oriente ao Ocidente. Todo olho o verá, de repente ele voltará e as nações se lamentarão. Ainda em Lucas 17, 25, nós lemos: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. É importante que primeiro o Senhor Jesus Cristo venha a morrer na cruz,
seja rejeitado pelo seu próprio povo, os judeus, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, para que a nossa salvação ela seja validada pelo sacrifício do Senhor Jesus. Porque, na verdade, quando falamos de salvação da condenação do inferno. Todo homem, ao nascer, ele já nasce pressuposto, já nasce programado para o pecado. E quando ele tem a consciência, mesmo ainda criança, mas a consciência do que é o pecado, do que é verdade, do que é mentira, escolhe a mentira, comete o primeiro pecado e então é condenada ao inferno. Então todos nós, por causa do pecado de Adão que nós herdamos, já somos condenados ao inferno por causa das obras de pecado, os crimes de pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus, soberano sobre tudo, legislador do universo. Então, quando Jesus vem e padece na cruz, o Senhor Jesus Cristo ele está tomando o nosso lugar na nossa condenação no inferno. Jesus está sofrendo o inferno na cruz do Calvário para podermos ter o perdão dos nossos pecados. Deus castigou Jesus no nosso lugar para nós não sermos castigados no inferno. Jesus nos substituiu na nossa condenação no inferno e sofreu o inferno na cruz do Calvário para podermos ter libertação daquela condenação e então podermos ter vida eterna com Deus por toda a eternidade, no novo céu e nova terra, no governo de Deus, no reino de Deus instalado aqui na terra. Por isso que Jesus diz em Lucas 17:25, mas importa que primeiro ele padeça, ele quem? O Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele padeça muitas coisas, a morte de cruz, e seja rejeitado por esta geração. O povo de Jesus o rejeitou. Jesus é rejeitado até hoje. As pessoas não creem na mensagem do Evangelho, o mundo não olha para Jesus como seu Salvador, não olha para Jesus como o Rei, o Messias do reino de Deus. O mundo não espera o reino de Deus. A esperança das pessoas está aqui nessa terra. A esperança das pessoas, os pecadores, é o dinheiro, é o prazer, é a saúde, é a prosperidade, é o sucesso profissional ou o sucesso em qualquer outra área da vida. Isto para as pessoas aqui desse mundo é felicidade. Esta é a esperança. Pensar dessa forma, achar que a esperança está nesse mundo material e que a nossa felicidade se resume somente às coisas deste mundo, faz uma pessoa ser extremamente infeliz. Deus colocou em nós, no nosso coração, o anseio pela eternidade. Nada neste mundo nos satisfaz, nada, a não ser o Senhor Jesus Cristo, a vida eterna que Jesus conquistou para nós. Aguardar a chegada do reino de Deus, ter a esperança de que Jesus vai voltar, porque é a promessa bíblica, traz felicidade, satisfação, esperança. Entendemos que a nossa vida não acaba aqui, ela continua por toda a eternidade para com Deus. Por isso, você que ainda não crê em Jesus, creia, arrependa-se dos seus pecados. E você que já creu no Senhor Jesus Cristo, viva de modo que agrade a Deus, para a glória de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Porque o Senhor Jesus em breve voltará. Ele padeceu na cruz para nos dar uma vida eterna maravilhosa. O reino de Deus, ele está mais perto de se consumar, porque Jesus morreu na cruz por nós. Essa é a segunda verdade. E por isso devemos viver para agradar ao nosso Senhor. Em breve, próximo domingo, nós observaremos a terceira verdade que Jesus nos coloca dentro desse texto de Lucas, capítulo 17. Veremos do verso 26 ao verso 37 e observaremos que não devemos nos enganar com a aparência desse mundo. Mas por hoje, ficamos por aqui, rogando a Deus, orando ao Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos na carreira cristã que Ele tem colocado para nós, que cada um de nós esteja cumprindo a missão que o Senhor tem nos dado. A missão de proclamar o Evangelho, de glorificar o Seu nome, de adorá-lo e de fazer a Sua vontade. Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Pai amado, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá, mesmo no isolamento e na quarentena. Mas o Senhor tem nos dado tantas oportunidades de estudar a Tua Palavra, de aumentar nosso tempo de oração, de aumentar nosso período de comunhão com o Senhor, de comunhão com a família e até de comunhão com outros irmãos via telefonemas, WhatsApp, chamadas de vídeo e tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado.
Pai amado, nos ajuda a crescermos nesta quarentena, glorificando o Teu nome, fazendo a Tua vontade, que saiamos melhor dela, para que o Teu nome, ó Pai, seja engrandecido. Fortalece os nossos irmãos, fortalece a nossa igreja, cuida, ó Pai, daqueles que estão enfermos, alguns que já se contaminaram, abençoa, dá tranquilidade, paz, paciência a todos que estão nesse período de isolamento. Cuida, Senhor Deus, daqueles que talvez estejam deprimidos, desanimados, aflitos. Dá livramento, ó Pai, conforto, que só vem do Senhor, do Teu Santo Espírito. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até breve.